Voltando ao tema, como entender a palavra de Deus, o qual vou deixar nos comentários aqui do trato que tivemos no grupo do WhatsApp. Fica muito difícil entendermos as Escrituras sem a revelação do próprio autor das Escrituras, o qual em Hebreus capítulo 8, do verso 8 ao 10, o apóstolo Paulo ele vai escrever: e não ensinará mais um homem ao homem, dizendo, conhece o Senhor, ou seja, conhece a vontade de Deus? Não é o que os homens fazem atualmente? São centenas, milhares de pregadores, dito de Deus, os quais trazem as suas próprias mensagens em nome de Deus, as quais mensagens Deus não as reconhece. São mensagens estranhas ao nosso Deus. Bom, então como compreender a palavra do nosso Deus nos dias atuais? Ora, como acabei de citar, não ensinará mais o homem ao homem, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E como ocorre esse conhecimento de Deus? Pelo Espírito de Deus derramado aos nossos corações. Este Espírito nos ensina todas as coisas. Como ocorre esse ensinamento? Ora, em Coríntios capítulo 14, referindo-se aos ensinamentos para a igreja, o apóstolo Paulo escreve: a uns Deus colocou como apóstolos, a outros pastores, a outros mestres, evangelistas. São os dons, os ministérios da igreja, os quais Deus usa para a edificação do corpo. Então Deus ensina a igreja através do seu Espírito que habita no homem, e este Espírito, por sua vez, manifesta os dons aos homens. Dons de apóstolos, dons de profeta, dons de evangelista, dons de mestres. O que Satanás fez foi castrar os dons, a partir do momento em que ele sistematizou a palavra de Deus, colocou as Escrituras dentro de uma forma humana, qual uma receita de bolo, aonde os ingredientes vão sendo derramados ali na forma, misturados e levados ao forno para assar. Com os dons castrados, com a impossibilidade do Espírito Santo atuar no meio, esses irmãos não compreendem as Escrituras e vivem tateando no escuro, sempre necessitando de leite materno, embora já sejam antigos na palavra de Deus, não conseguem sair dos princípios rudimentares da fé cristã, porque não há ali no seu seio dons de mestres, pastores, nem sequer de evangelistas, porque o que atrai as pessoas para as religiões cristãs não é o dom de evangelista, ou seja, não é o Espírito Santo. O que atrai as pessoas para as religiões cristãs é as necessidades que as pessoas têm, cujo qual as religiões cristãs prometem saciar. Venha para a igreja no culto da prosperidade, no culto da família, no culto da saúde, ou seja, cada dia tem um dia de saciar uma necessidade humana que atrai aos humanos, mas não é você é um pecador condenado ao inferno e precisa aceitar Jesus como Salvador, que atrai as pessoas de modo geral. Bom, então como entender a palavra de Deus? Entendendo que é o Espírito Santo que nos ensina através dos dons. E para eu aprender através dos dons, eu preciso sair fora da religião. Quando o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 5, ele multiplica os pães e os peixes, fazendo com que uma multidão seja alimentada, logo essa multidão segue a ele. Por quê? Não é pelo reconhecimento de quem Ele é, o Salvador dos nossos pecados, os quais nos condenam ao inferno,
Não, eles seguem ao Senhor porque o Senhor supre as necessidades materiais. Sendo assim, quando o Senhor começa a falar das necessidades espirituais, todos os abandonam, exceto os apóstolos. Então ele pergunta: vocês não vão me abandonar? E Pedro responde: para onde iremos? Só tu tem as palavras da vida eterna. Ó. É vida eterna, não é vida aqui nesse mundo. Um problema muito comum na igreja hoje é que ela se considera uma sequência de Israel, aonde as bênçãos prometidas para Israel, a igreja se julga detentora dessas bênçãos materiais. Terra que mana leite e mel, se dá o dízimo vai ser próspero, vai ficar rico, Deus vai reter o devorador, o triturador, o salvador de massa, sei lá mais o que. Então os homens vêm até o Senhor pelas promessas dadas a Israel. Deus se manifestou a Israel como um Deus de poder e juízo sobre as outras nações. Deus mandava matar as nações. Aonde a igreja é orientada a matar as nações? Deus mandava os homens entrar nos países vizinhos. Israel tinha que entrar e matar todo mundo, inclusive mulheres e crianças. E aí ficar com os seus despojos. Era assim que Deus prosperava Israel. Você quer prosperar dessa forma? Através de guerras? Não foi o que a Igreja Católica fez por milhares de anos, faz até hoje, por 2000 anos, né? As cruzadas entre 1000 e 1100 ali contra os muçulmanos, porque não queriam aceitar o Deus dos cristãos, que era o Deus católico. Não foi o que Martim Lutero fez, perseguindo milhares de cristãos que não seguiram a sua ideologia? E é o que a falsa religião cristã ela faz hoje, né? Então os irmãos, eles na sua ignorância, eles não têm o conhecimento de Deus. Você percebe que os irmãos dentro da caixa religiosa, eles não conseguem ter revelações de Deus, porque o Espírito Santo não compactua com aquilo ali. Os dons e mestres estão castrados ali dentro. Para Israel, Deus veio em poder e juízo contra as nações. Israel era um modelo de nação governada por Deus, deveria, né? Mas Israel sempre pecava contra Deus. Para a igreja, o Senhor veio como um modelo de amor, de dar a outra face. Não veio de juízo, de um reino eterno, não nesse mundo. O Senhor disse a Israel: neste mundo comereis o melhor dessa terra. A igreja, o Senhor diz, Timóteo capítulo 6, verso 6, todo aquele que quer seguir ao Senhor Jesus sofrerá perseguições. O Senhor Jesus diz: o meu reino não é desse mundo, o meu reino é do mundo eterno. Efésios capítulo 2, as vossas bênçãos estão lá nas regiões celestiais, não nesse mundo. Nesse mundo sofrereis perseguições. As promessas para a igreja nesse mundo é de perseguição, é de sofrimento, é de rejeição. Não de bênçãos materiais, humanas, a glória e o gozo da eternidade com o Senhor num corpo novo, porque nós seremos trino, corpo, alma e espírito lá no céu também, não só aqui, mas lá também. Então a alegria da igreja está na volta do Senhor Jesus. A esperança da igreja é a volta do Senhor e não a vida aqui. E o Espírito Santo que selou a igreja orienta aos nossos irmãos, ensina sobre a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 9, verso 50 em diante, antes da igreja ser fundada, que a igreja ela não existia ainda, ela era um projeto futuro. Em Mateus 16, o Senhor vai falar da igreja até o capítulo 18, e Ele vai colocar a autoridade dele sobre a igreja, onde tiver 2 ou 3 no capítulo 18, em meu nome ali eu estarei. Mas antes ele fala sobre essa palavra. Qual palavra? Que Pedro disse que o Senhor Jesus era enviado por Deus. Sobre essa palavra eu edificarei a minha igreja, no verbo futuro. A igreja não existia ainda até Atos capítulo 2. Em Lucas capítulo 9, eu estou dirigindo, então não tenho acesso às escrituras, né? Então os irmãos conferindo podem colocar no comentário se eu fiz alguma referência errada aqui para me ajudar. Mas em Lucas capítulo 9, verso 50 em diante,
Os apóstolos, eles vão, ainda discípulos, não eram apóstolos, né? E não tinha o Espírito de Deus morando neles para entender as Escrituras, então eles estavam entendendo a palavra errada. Eles não têm a sua necessidade material atendida. Que necessidade material? Eles estavam indo para Samaria, pediram um lugar para dormir lá e os samaritanos não aceitaram. Então a sua necessidade material não foi suprida. O que eles pediram para o Senhor? Senhor, quer que a gente faça como Elias? Desça fogo do céu. Eles citaram Reis capítulo 10, verso 1, ou capítulo 1, verso 10. Peço perdão aqui a memória, né? Mas é isso aí. É 1 Reis 10, 1 ou 1, 10. Então, os discípulos citaram as Escrituras. E o que você vê os pastores profissionais da fé, os mercadores da fé fazer? Citar as Escrituras para suprimento das necessidades materiais, sem revelação alguma do Espírito. Em Lucas 9,50, continua o relato, então, até o 56. Quer que desça fogo do céu e consuma a todos aqui, como fez o profeta Elias? Então, o Senhor responde: vós errais em não conhecer as Escrituras, não sabendo vós de que espírito sois? Então, eles não estavam interpretando as Escrituras pelo Espírito Santo de Deus que neles habitava. Por quê? Porque ainda não habitava o Espírito Santo neles. Então a maneira de eu interpretar as Escrituras corretamente é rejeitando as necessidades materiais ao ler ela e deixando que o Espírito Santo que em mim habita, porque eu sou um crente, todo crente tem o Espírito Santo morando permanentemente nele, nunca vai sair dele, não existe perda de salvação. Deixar que o Espírito Santo me guie nas Escrituras, nos pontos básicos, onde é comum a toda a igreja, e nos pontos de mais dificuldade interpretativa, ele vai nos guiar através dos dons de apóstolo, que trouxe as Escrituras. Os apóstolos trouxeram a revelação escrita, não existe mais apóstolo. Então, se você lê lá um pregador se titulando apóstolo, nem pula fora, nem continua ouvindo, porque ele não pode trazer as Escrituras. O fundamento já foi posto. Eu, Paulo, diz Coríntios capítulo 3, coloquei o fundamento. Cada um veja como edifique. Os demais dons, mestre, que vai trazer as interpretações difíceis, pastor, que vai arrebanhar, proteger com a própria vida, se necessário for, né? Sem tirar lã, sem tosquear a ovelha, sem usar dos recursos materiais da ovelha para o seu benefício próprio. Evangelistas. Então são os dons dados à igreja, a qual o Espírito Santo ele vai edificar a igreja. Logo, quando se sistematizou a palavra de Deus em teologia, em correntes teológicas, o Espírito Santo é castrado daquele lugar ali. Ele não pode agir naquela igreja local. Então o que a gente tem é uma interpretação natural e humana das Escrituras. Então quando você ouvir dentro de uma denominação, na grande maioria, assuntos como a vinda do Senhor Jesus, arrebatamento, o milênio, assuntos de maior complexidade, o Espírito Santo não está atuando ali trazendo a revelação de modo geral, na sua maioria. Por quê? Porque ele está castrado. São revelações que vão satisfazer as necessidades naturais, especulativas do homem. Casamento e tantos outros assuntos de maior complexidade, né? Os assuntos comuns da salvação é conhecidos de todos os salvos. Então todos os salvos vão ter esse conhecimento, mesmo aqueles que estão lá dentro da prostituta de Apocalipse 14, que é o grande sistema religioso, né? Mesmo lá dentro tem muitos irmãos salvos lá dentro, né? E conforme eles vão crescendo na palavra, se tiverem interesse de crescer, porque muitos não têm, o Espírito Santo vai tirando eles para fora e guiando eles nos dons que ele distribui para a igreja. Lembrando que o apóstolo Paulo fala: eu fiquei só, todos me deixaram, né? Quando o Senhor Jesus começa a trazer revelações de mestre, o povo abandona ele, fica só os apóstolos, no caso até então eram discípulos. Então vamos lá, como entender a palavra de Deus?
ela parece loucura para o homem. Se ela está muito bonitinha, como uma receita de bolo ali, se não parece loucura, então é de homens. Ela não é do Espírito, não é revelação de Deus. Se ela atende às vontades carnais e naturais do homem, os suprimentos para essa vida, ela está como Lucas capítulo 9, verso 50, buscando atender às suas necessidades. É má interpretação, é falsa doutrina, é mentira. Então o Espírito Santo revela ao homem espiritual a palavra de Deus, embora o nosso homem natural não quer aceitá-la. Normalmente a palavra de Deus ela é de difícil aceitação para o homem natural, porque ela envolve renúncia para a igreja, né? Renúncia, então ela é de difícil aceitação. Se ela é gostosa aos ouvidos, a probabilidade é que ela não seja revelada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo revela a palavra de Deus e ele habita em nós, não pode ser tirado de nós. O Espírito Santo revela a palavra de Deus. A palavra escrita testifica com o Espírito Santo, um não contraria o outro, não pode haver contradição entre um nem o outro. O Espírito Santo usa os dons de mestres, pastores, profetas, evangelistas para trazer a palavra. Veja, Cornélio, um anjo apareceu para Cornélio, mas Cornélio não trouxe a palavra para... O anjo não trouxe a palavra para Cornélio. O Senhor mandou chamar Pedro através do anjo. O evangelista Felipe, quando está pregando ao eunuco, o eunuco não entendia a palavra por si só. Então o Espírito Santo, no dom de evangelista, trouxe a revelação evangelística da necessidade de aceitar Jesus mesmo já sendo temente a Deus. Tanto eunuco como Cornélio temiam ao Deus verdadeiro, mas não eram salvos. A maioria das pessoas que estão dentro das religiões gospels, cristãs, temem ao Deus verdadeiro, mas não são salvos. Creem no Deus do judeu, o único e verdadeiro Deus, mas não são salvos. Não conheceram o verdadeiro dom evangelístico da salvação, mas tem muitos irmãos lá salvos, sim. Como saber? Bom, isso é outro assunto. Agora o assunto é como entender a palavra de Deus corretamente. Nós vamos ficar numa série sobre esse assunto, conforme Deus vai nos permitindo. Você que quer entender mais a palavra de Deus e entende que o Senhor está me usando através desse vídeo, se inscreva no canal, toque aí no sininho. Se eu estou errado, pode comentar aí embaixo, pode trazer textos bíblicos para cooperar com o que eu estou trazendo, como também pode trazer textos bíblicos para discordar. E o Espírito vai trazer luz. Toque no sininho, se inscreva no canal. Deus abençoe a todos nós.